A batalha seguia, com muita destruição sendo causada, pessoas correndo desesperadas, enquanto flashes passam pelo céu, mostrando ser eu que estava sendo seguido pelo cara das chamas. Qual o problema? Não vai querer lutar? Exclama ele com uma cara de psicopata. A mulher dos insetos então ataca, dando várias estocadas, mas eu desvio de todas, e dou um soco que manda ela um pouco longe. Enquanto isso o cara dos lasers atacava mandando vários lasers, e eu desviava voando. O cara das chamas aparece logo na minha frente, mandando uma onda de chamas na minha cara, mas eu desvio por pouco e tenho meu braço queimado. Ele rapidamente aparece atrás de mim, dando um chute que me manda para os prédios, colidindo com eles, mas rapidamente me recomponho, para depois começar a voar novamente, mas depois ser perfurado no peito pela mulher dos insetos que aparecia atrás de mim. Ela depois tira a espada do meu peito e me chuta na direção do cara das chamas, que iria me queimar com seu ataque, mas eu uso o azul, para puxá-lo até um ponto, e joga-lo contra um prédio, e logo depois usar a técnica reversa para me curar. Droga, mas que aperto. Estou sendo pressionado por eles. Se pelo menos eu pudesse ativar o meu Mugen de novo, mas eu não consigo de jeito nenhum. Eu fechava os olhos, para pensar em algo, e logo depois lembrar. Espera, é isso. Eu logo me lembrava, da luta do Satoru Gojo contra o Sukuna, a técnica que o Sukuna usava, para ultrapassar o Mugen do Satoru, e também uma ótima defesa, que countera uma boa parte do dano das técnicas ofensivas. É isso. Dizia eu abrindo os olhos, para depois dizer. Extensão de domínio. Ao ativar isso, o usuário envolve seu domínio inato em seu corpo como uma aura, mas ao ativar, ele não poderá usar as técnicas gravas em seu corpo. Isso já dá pro gasto. Dizia eu indo na direção da mulher dos insetos. Ela tentava me atingir com seus insetos, mas eu destruou cada um no soco, e então finalmente chegou nela, para ela me dar um chute, e eu defender, para depois dar 2 socos na cara dela, e depois segurar sua perna com minhas 2 mãos, e começar a girá-la, e usá-la para bater em um prédio. Eu fazia isso várias e várias vezes. O cara das chamas então vinha pra cima, mas eu jogo ela nele, e depois acertar um forte soco na barriga dela, jogando eles 2 na direção de um prédio. Agora posso cuidar daquele arrombado. Dizia eu indo em alta velocidade até o cara dos raios lasers. Ele tentava me atingir, mas eu facilmente desviava, e aparecia do seu lado, para agarrar seu rosto, e afundar ele no solo, para depois pisar na cara dele várias vezes, e depois desativar a extensão de domínio para carregar um vermelho, explodindo tudo. Esse já era. Dizia eu voando, e desviando de um chute que vinha por trás. Agora falta esses 2. O cara das chamas então apontava sua mão para mim, começando a carregar um ataque. Vamos tornar isso mais divertido. Ele então apontava a mão para um prédio, mandando o ataque nele, e o destruindo, fazendo parte dele cair nas ruas, onde tinha várias pessoas. Esse desgraçado. Dizia eu com uma cara irritada. O cara então vinha na minha direção, tentando me atacar, mas eu segurava seu braço, e dava um chute nele, mandando ele para longe, e depois eu ia na direção dos pedaços do prédio que estavam caindo, para depois utilizar o azul, e evitar que eles caíssem nas pessoas, e logo aprimor o azul para ele esmagar os pedaços e torná-los pro. O que você vai fazer a respeito disso? Exclamava a mulher dos insetos, mandando abelhas grandes do tamanho de um ser humano, para atacá-los. Seus merdas, a sua luta é comigo, deixe eles em paz. Dizia eu acertando um forte soco na cara dela, e depois a jogando para longe, e ir atrás das abelhas, para eliminá-las. Eu em um rápido movimento, utilizo o azul para atrair uma das abelhas até mim, e destruí-la com um soco. Eu fazia a mesma coisa com o resto, atraía e depois matava. O cara das chamas então gritava meu nome, e ao olhar para ele, eu fico em choque, pois ele estava segurando uma criança. A criança então chorava, e ele dava risada com isso. Por favor, me solta. Dizia a criança chorando. Tadinho. Dizia ele rindo da cara da criança. Solta ele. Eu exclamava para o cara das chamas. Tá bom, já que pediu. Ele soltava a criança, e ela então caía em direção à rua enquanto gritava.
Eu ia em alta velocidade na direção dela, mas o cara das chamas aparece na frente tentando me acertar um golpe, mas eu desvio e passo por ele, para tentar salvar o garoto, mas a mulher dos insetos então pega ele no ar, e voa em alta velocidade dizendo: "Vamos lá Satoru, tente pegar essa criança", dizia ela soltando ele. Eu então dava um soco no cara das chamas que tentava me atacar, e ia na direção do garoto para tentar salvá-lo, mas o cara das chamas me para dando um chute. Eu então desesperado tento usar o azul para salvar a criança, mas já era tarde. Ele então espatifa no chão e morre. Oh, que pena, ele morreu, dizia o cara das chamas rindo da morte da criança, e a mulher fazia o mesmo. Os dois riam loucamente. Eu então olhava para o corpo sem vida do garoto no chão, e depois dava um grunhido de raiva, para depois acertar um forte soco no cara das chamas, fazendo ele colidir com o prédio ao lado. Seus filhos da puta, como podem brincar com a vida de uma criança assim? Eu iria com tudo pra cima dele, tentando acertá-lo, mas ele desvia pegando impulso e saindo do prédio. Eu então iria usar o vermelho com máxima liberação na direção dele, mas sou interrompido pela mulher dos insetos que me dá um chute nas costas, me empurrando, e o cara das chamas aproveitando isso me ataca com suas chamas. Eu então tentava desviar, e o ataque acerta meu braço, queimando ele. A mulher dos insetos então tentava me acertar, mas eu defendia, e quando eu iria dar um golpe, o cara das chamas me acerta um chute, que me joga contra um prédio, colidindo com ele. Eles então voam na direção das pessoas, para depois eles começarem a matar um por um. Parem já com isso, gritava eu com todo o meu ódio, e tentava usar o azul para atrair eles, mas eles desviavam, e então me atacavam em conjunto. Eu com dificuldades, lutava com os dois ao mesmo tempo, e então por um deslize meu, o cara das chamas me acerta um golpe na barriga com seu punho de chamas, me queimando, e em seguida a mulher dos insetos me dava um chute na cara, e ele também me dava um chute, para eles em seguida começar a me espancar. O cara das chamas segurava meu rosto, e então começava a atravessar prédios me usando de escudo, e depois ia para as ruas para segurar minha cabeça, e arrastar minha cara no chão, em carros e depois me jogando em um poste, para eu rapidamente me recompor, e desviar de um ataque lançado por ele, mas ser acertado pela mulher que vinha por trás me dando um chute, me empurrando para um gancho dado pelo cara das chamas, me jogando pro alto, e depois agarrando minha perna para ir ao chão e me bater no chão. Eu me solto dele, para depois começar a voar me distanciando deles, mas em seguida eu era atravessado por um laser, cuspindo sangue, e olhando para trás, vendo o cara dos raios lasers ainda vivo, porém bem machucado. Eu então era acertado por um soco na barriga dado pelo cara das chamas, me fazendo cuspir mais sangue, e depois atacar com suas chamas, para eu usar meus braços para me defender, fazendo com que eles sejam queimados. A mulher dos insetos dava uma risada para depois dizer em seus pensamentos: pelo fato dele estar com um ódio profundo da gente, ele não consegue pensar direito, seus movimentos já estão desnorteados, ele só pensa em nos matar brutalmente agora, ele é facilmente manipulável. Ela dava várias estocadas em mim, perfurando meu corpo, enquanto o cara das chamas aparecia por trás, me dando um soco carregado de energia nas costas, me fazendo ranger de dor, para depois ser atingido por vários lasers, fazendo vários buracos no meu corpo, e depois ser atacado pelo cara das chamas e a mulher dos insetos em conjunto, me espancando. O cara das chamas agarrava meu rosto para depois voar em alta velocidade até o céu, para ficar em cima de um prédio, e me jogar lá do alto até o topo do prédio, entrando nele e despencando de vários andares, até chegar no último. O cara dos lasers e o das chamas então atacavam com seus poderes, explodindo o prédio inteiro comigo junto. Será que ele ainda tá vivo? Se perguntava a mulher dos insetos enquanto ria. Em meio a todos aqueles destroços e a fumaça, uma figura então era notada. Muito sangue no chão, roupas rasgadas, braços destruídos, corpo todo ensanguentado e queimado. Esse era o meu estado, minha visão estava turva, e eu mal conseguia respirar, e tentava usar a técnica reversa desesperadamente, mas ela estava falha e lenta. Até que ele aguentou bem, dizia o cara das chamas com um sorriso no rosto. Eles notavam como em meu rosto todo ensanguentado, uma expressão de puro ódio se formava, deixando eles mais felizes.
O ódio que eu sentia aqui por eles era tanto, que eu nem conseguia pensar direito. A única coisa que eu conseguia pensar, era no cadáver de cada um deles no chão, sem os membros e a cabeça decepada. Então, com o corpo já um pouco regenerado, mas ainda muito ferido, eu dizia enquanto eles se aproximavam: eu juro, pela vida perdida de cada inocente, eu vou acabar com vocês quando eu me regenerar aqui e agora. Será mesmo? Os olhos dos três então começavam a brilhar, e energia começava a emanar de seus corpos. Eles três então começavam a liberar grandes quantidades de energia amaldiçoada. Eles três então começavam a gritar, para depois liberarem muita energia, causando uma onda que me manda para longe. Espera, eles estão se transformando. Me questionava enquanto olhava para aquelas três energias, que estavam alterando de propriedade. Uma forte luz toma conta do local, fazendo eu botar o braço na frente do rosto. A luz então sumia, e ao olhar para eles, ficava surpreso com o que via. Eles já não pareciam mais humanos, seus corpos haviam mudado por completo, além de estarem liberando fortes auras. E então Satoru Gojo, vamos nos divertir um pouco. Eles então davam um sorriso olhando para mim, que estava se levantando enquanto me regenerava. Tô pouco me fudendo, se vocês ficaram mais fortes, eu vou acabar com vocês, afinal eu sou o mais forte, e vocês são apenas meros feiticeiros medíocres. Eu sou Satoru Gojo, eu sou o mais forte. Dizia eu com meus olhos começando a brilhar mais intensamente. Terminando de regenerar meus braços, eu digo: eu vou com tudo, vou usar até a última gota de energia amaldiçoada. Uma grande quantidade de energia amaldiçoada começa a emanar do meu corpo, começando a flutuar até eles. Vamos acabar com isso. Eu então dou um poderoso impulso para trás, começando a carregar um vermelho com toda a potência, soltando ele nos três, que desviam com facilidade, então eu começo a voar em alta velocidade, sendo seguido pelos três que tentavam me atacar, e eu desviava de todos os golpes, enquanto carregava um azul com toda a potência, jogando ele para trás, fazendo com que os três se afastem de mim rapidamente, para não serem sugados pelo azul. Rapidamente eu atraio aquele azul para mim, deixando ele do meu lado, para depois começar a voar em alta velocidade, enquanto carregava um vermelho. Olhando para o cara das chamas, que estava preparando uma bola de fogo para me atacar, o cara dos lasers fazia 6 luzes vermelhas em volta dele, concentrando energia nelas para atacar. A mulher dos insetos concentrava energia em sua lança que antes era uma espada, fazendo ela brilhar. Eles então estão prestes a lançar seus ataques, e eu começo a juntar o azul e vermelho, para depois apontar na direção deles. Vazio, roxo. Eu jogava aquela gigantesca esfera de energia imaginária que ia acertar os três, mas eles também atacam. O cara das chamas lança aquela bola de fogo, o cara dos lasers lança 6 raios lasers, e a mulher dos insetos lança uma poderosa onda de energia com sua lança. Os ataques se colidem e começam a disputar poder. Os ataques estavam em uma disputa feroz, até que acabaram distorcendo o espaço em volta, em seguida se destruindo. Eu então vou pra cima da mulher dos insetos, para eliminar de vez a mais fraca do grupo, e com todo o meu ódio uso azul para puxá-la em minha direção, e dar um forte soco na barriga dela, e depois dando vários socos na cara dela, deixando-a atordoada, e antes de acertar um Kokusen, o cara das chamas me agarra em alta velocidade, e voando para me jogar longe, me fazendo ser acertado por trás por um chute dado pelo cara dos lasers, me lançando de volta para o cara das chamas, que me acerta um forte soco na barriga, que me faz vomitar sangue. Mas que força! Dizia em meus pensamentos, enquanto era acertado por um gancho dado por ele, quebrando minha mandíbula e me deixando atordoado, e me chutando para o cara dos lasers que me acerta um golpe nas minhas costas, quebrando minha coluna, e depois me jogando pro alto com um chute. O cara das chamas então me acerta outro chute me jogando para longe, e depois voando em minha direção para me encher de golpes, me agarrando e girando para depois me lançar para voar em uma velocidade colossal, derretendo e destruindo tudo por onde ele passava, devido ao alto nível de calor combinado com a velocidade da luz. Ele me dá um golpe, me jogando para os céus, e depois me acompanhando para me dar um outro golpe, me lançando em direção ao solo. Ele então acompanha e me agarra para enterrar minha cara no solo. Que deplorável, olha isso.
o feiticeiro mais forte, sendo humilhado por meros demi-humanos. Ele então me lança longe, e eu tento me recompor, mas meu corpo já não estava querendo me responder. A dor era imensa e todos os meus ossos estavam quebrados, e eu já não conseguia pensar direito nem usar minha técnica reversa. Não dá, não dá, não dá. Esse cara é muito mais forte do que eu. Exclamava eu em meus pensamentos, enquanto só olhava aquele cara dos lasers carregando seus ataques, lançando lasers em meus braços, os pulverizando, e em seguida lança mais 2 em minhas pernas, as pulverizando também. O meu nome é Black, lembre-se antes de morrer. Dizia ele dando risada de mim. Agora é minha vez. Dizia a mulher dos insetos atacando com sua lança, fazendo vários buracos em meu corpo com suas estocadas. O meu nome é Shinobu, lembre-se antes de morrer. Logo depois ela dá uma risada e me chuta para os céus. Agora, sabemos quem é o verdadeiro mais forte, e essa pessoa sou eu. Dizia o cara das chamas aparecendo ao meu lado. Ele voa em alta velocidade para cima, e depois para. Ele carrega uma grande quantidade de energia em suas mãos, e depois as levanta para o alto, e cria uma esfera de plasma, concentrando mais energia para aumentar o tamanho e poder de destruição da esfera. O meu nome é Dabi, lembre-se antes de morrer, Satoru Gojo. Gritava ele enquanto lançava aquela gigantesca esfera em minha direção. Eu então olhava para aquela grande esfera que iluminava os céus, estando prestes a perder a consciência. Então, é isso. Eu perdi. Falhei, não consegui proteger ninguém. Dizia em meus pensamentos, enquanto me lembrava de todas as pessoas que eles mataram, daquela criança, que eu vi morrer diante dos meus olhos pelo simples fato de eu não ter sido forte o suficiente. Eu sou um completo merda, um inútil, um lixo, arrogante, orgulhoso. Confiei demais no meu poder, na minha capacidade. Me lembrando da fala daquela deusa, que então tinha dito: espero que o fato de ser o Satoru Gojo não tenha afetado sua mente. Talvez se eu não fosse imbecil de ficar apenas parado curtindo a vida. Se tivesse treinado e me preparado para o pior, ter explorado mais a capacidade desse corpo, eu não teria perdido dessa maneira. Em vez disso fiquei tranquilo em casa me achando fodão, me sentindo todo poderoso. Seu idiota, como você é fraco, inútil, estúpido. Dizia eu para mim mesmo, enquanto derramava lágrimas. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Aquela esfera então me atinge, e vai em direção da cidade, deixando todos que estavam lá em desespero. Muitos estavam chorando, pois sabiam que não podiam evitar a morte iminente. Aquela esfera então atinge a cidade, causando uma enorme explosão. Depois do caos que ocorreu na cidade, ela estava em um estado horrível. Grande parte do Japão estava de luto pela perda que tiveram, famílias destruídas, pessoas importantes foram perdidas. Além de um enorme prejuízo que isso tudo causou ao governo. Grande parte do Japão estava em completo silêncio, para baixo, e deprimidos. O clima já não era mais o mesmo. Agora, além de demônios, existem supostos seres humanos que têm um poder tão grande quanto ao deles. Makima, que estava caminhando pelo local, analisava o estado daquela cidade. Aoi estava totalmente queimada e destruída. Depois de um tempo caminhando, ela chega até o enorme buraco que foi causado pelo ataque de Dabi. Ela então se perguntava em seus pensamentos sobre como alguém pode ter tanto poder para causar um estrago desses. Um homem de terno então chega até Makima e relata: o corpo do rapaz não foi encontrado, o que indica que ele deve ter sido pulverizado pela explosão. Makima estava quieta e pensativa sobre aquilo. Entendo. Isso está muito errado. De onde surgiram essas pessoas, e como podem ter tanto poder? Eles aparentavam usar a mesma energia que o Satoru, mas o que me deixa mais confusa não é isso.
E sim o fato de que eu nunca senti essa energia nos humanos, mas depois que eu conheci o Satoru, de repente, não só ele apresentou, mas todos os seres humanos passaram a ter essa energia. Isso simplesmente surgiu do nada. Afinal, quem você era de verdade, Satoru Gojo? Se perguntava Makima olhando para o céu. Makima então se virava, para depois ir embora, para procurar respostas sobre todas as suas dúvidas. Em cima de um prédio, um homem misterioso se encontrava sentado na ponta, enquanto acendia um cigarro, para depois começar a fumar. Ele olhava para Makima, que estava caminhando calmamente. Ela então sente algo a observando, e olha para o prédio, mas não havia ninguém lá. Ela então pensa que era só um delírio, e volta a caminhar.